I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mundo de História. E depois dessa semana, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre The Race to the Sea, uma corrida para o mar, corrida ao mar. Um momento da Primeira Guerra Mundial onde a França, Inglaterra e Alemanha brigaram entre si, tentaram flanquear um exército do outro na tentativa de conseguir avançar na guerra. Mas não apenas isso. Essa corrida será apenas a introdução para o tema central do episódio, a Guerra das Trincheiras. Então, se prepare que o episódio de hoje será muito, muito interessante. Durante os primeiros meses da Grande Guerra, principalmente após a Primeira Batalha do Marne, o fronte ocidental foi marcado por tentativas de flanquear o oponente. O que seria isso de flanquear o oponente? Basicamente, tentar contornar as tropas inimigas e atacar pelas costas, forçando uma parte do exército, que é a parte que foi flanqueada, a se render. No caso, a corrida para o mar, a corrida ao mar, havia chegado na Bélgica, um país que foi invadido pelo Império Alemão como forma dos alemães tentar alcançar Paris e que se encontrava quase em sua totalidade ocupada pelas tropas alemãs. Duras batalhas foram travadas, mas nenhum lado parecia avançar de uma forma decisiva, o que os levou à Batalha de Yser. Os belgas estavam em menor número, exaustos e com pouca munição, mas contavam com uma carta na manga. Alberto I, o rei belga e comandante-chefe das tropas, decidiu usar os canais e os cursos de água para ajudar o seu exército. Quando a maré subia, os portões dos canais que davam para o mar eram abertos e a água entrava, e antes da maré baixa, os mesmos portões eram fechados, impedindo que a água recuasse, alagando parte do território, o que atrapalhava, prejudicava, até mesmo impedia o avanço das tropas alemãs. Para você ter uma noção, essa estratégia chegou no seu ápice, na minha visão, no dia 29 de outubro, quando as eclusas de Newport, uma cidade da Bélgica que estava sendo atacada pelas tropas alemãs, foram abertas e a cidade totalmente alagada. Dessa forma, 3 divisões alemãs, dezenas de milhares de soldados foram forçados a recuar. A busca pelo mar teve como parte do seu processo, da sua campanha, o uso do mar, o uso da água como uma arma. Porém, essa vitória, no dia 29, não garantiu a segurança no fronte. No dia seguinte, o 15º Corpo Alemão atacou a 7ª Divisão Britânica em Zandvoort, que só conseguiu existir por conta de reforços franceses. No dia seguinte, dia 31, um novo ataque alemão teve um sucesso inicial, mas novamente perdeu espaço, perdeu a força quando reforços chegaram. Após dias de batalha, milhares de mortos, milhares de feridos, a corrida ao mar chegava ao fim sem um vencedor definitivo. Nenhuma nação conseguiu flanquear a outra e foram apenas criando posições de defesa e trincheiras até chegarem no mar, no caso, Oceano Atlântico. Nenhum vencedor, mas levaram o mundo a presenciar uma das formas de guerra mais destrutivas e violentas: a guerra de trincheiras em larga escala. A trincheira, ou as trincheiras, eram sistemas imensos, cavados na terra, com mais ou menos 3,5 metros de profundidade, podiam variar um pouco, que contavam com... E por que sistemas? Porque a trincheira da frente, aquele buraco da frente, era conectado a um sistema atrás, com enfermarias, lugar de munição, lugar de descanso, cozinha, centro de comando. Então é todo um sistema complexo, interligado, para garantir uma maior defesa, uma maior presença, uma maior capacidade defensiva das tropas. Ambos os lados usavam isso. As trincheiras inicialmente eram reforçadas com vigas de madeira e sacos de areia, e seus pisos eram quase um tablado de madeira para tentar impedir que, quando chovesse, os soldados ficassem em pés nas águas. A vida das trincheiras, porém, não era nada fácil. Soldados conviviam em espaços apertados,
sujos de sangue, de dejetos, de restos de comidas podres e até mesmo, muitas vezes, e por alguns momentos, de corpos. A ausência de higiene, somada a presas de ratos, piolhos, insetos, permitia ou criava um espaço ideal para a propagação de doenças. Não é à toa que era muito comum que soldados ficassem doentes nas trincheiras, contraindo tifo, gengivite necrosante, fungos, principalmente nos pés, já que, quando chovia, as trincheiras alagavam, alguns casos chegando a centímetros de alagamento, forçando os soldados a ficarem em pé ou sentados, mas imersos naquela água, levando muitas pessoas a terem fungo nos seus pés e até mesmo gangrena e a perderem os seus membros. As defesas das trincheiras eram compostas, além dos soldados e seus rifles, por metralhadoras, minas e arame farpado, posteriormente serem reforçadas por concreto à medida que as artilharias se tornavam mais fortes, mais poderosas e os ataques mais comuns. A guerra de trincheiras era composta por avanço de soldados, onda atrás de onda, chamada Terra de Ninguém. Basicamente, o território de alguns metros, algumas dezenas de metros, entre uma trincheira e a outra. Geralmente, esses soldados avançavam contra fogo de artilharia, contra minas, arame farpado, metralhadoras, e, quando estavam defendendo, eram atacados por artilharias e, à medida que a guerra foi se desenvolvendo, por armas químicas. Geralmente, as vitórias eram garantidas pelo emprego de altos números de soldados que sobrecarregavam a defesa adversária, que não conseguia lidar com um grande número de inimigos e eram forçados a recuar. As trincheiras eram ganhadas assim, com um grande. Mas essa estratégia era acompanhada de um alto custo de mortes. Afinal de contas, os soldados estavam avançando sem proteção nenhuma, apenas com a roupa de seus corpos e um rifle contra metralhadoras, rifles de artilharia. As trincheiras teriam o começo de seu fim iniciado ali em 1918, com a invenção e utilização em larga escala dos carros blindados de combate, o que nós chamamos atualmente de tanques de guerra. Invulneráveis a tiros de metralhadoras, esses veículos conseguiram penetrar facilmente defesas inimigas, arame farpados, minas, e cruzar o espaço da trincheira em si de uma maneira fácil, permitindo um avanço rápido, uma guerra mais móvel. As trincheiras, porém, causavam também questões mentais. O termo shell shock, o choque de projétil, foi criado pelo soldado da Grande Guerra para descrever o que eles sentiam com a vida na trincheira. Os sintomas normalmente eram fadiga, tremores, confusão mental, pesadelos, problemas de audição e concentração, problemas de audição e perda de equilíbrio. O médico psicólogo Charles Myers foi escolhido pelo governo britânico para entender e tratar a nova condição. Ele acreditava que, apesar dos sintomas serem físicos, a causa era o trauma psicológico. A guerra trincheira era traumática. Você passava dias, semanas ao lado dos seus compatriotas, comendo mal, dormindo mal, sob fogo de artilharia, sob armas químicas, vendo ratos, vendo ratos, insetos por todo canto, doente, vomitando, passando mal. Quando avançava contra o inimigo, sem saber se voltaria, você via seus amigos morrerem, seus colegas, os que não morriam eram mutilados, perdiam membros dos seus corpos. Era um caos. E esse caos, obviamente, causava estresse. Causava danos psicológicos, psiquiátricos gravíssimos. Myers e o McDougall identificaram que os soldados precisavam de um espaço adequado de terapia, um acompanhamento para superar esses traumas e voltarem para o combate. Mas não havia especialistas o suficiente para tratar todos os soldados doentes. Eram milhões de soldados lutando, milhares de soldados a cada batalha com esse choque, esse shell shock. Então era um caos imenso. Apesar de seus trabalhos, o Myers foi atacado pelos militares que acreditavam que existia esse shell shock. Isso era covardia dos soldados. Criticado cada vez mais e desmoralizado, o Myers retorna ao Reino Unido, onde
junto com o governo britânico, criou cursos de psiquiatras militares. Ele acaba se ausentando um pouco dessa área, retomando o trabalho durante a Segunda Guerra Mundial, sendo que os seus conhecimentos, suas percepções são utilizadas até os dias de hoje. Dentro dos ataques aos corpos, eu quero ressaltar aqui um pouco as doenças. Como eu falei, tifo, gangrena, doenças causadas por fungos, gengivite, faziam parte do dia a dia dos soldados. Estima-se que 9 milhões de soldados e 7 milhões de civis morreram na Primeira Guerra Mundial. E o CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, coloca ainda que a maior parte das vítimas não morreram por conta de armas e combates, e sim de doenças. O texto Trench Conflict with Combated and Infectious Disease, conflito de trincheira com soldados e doenças infecciosas, coloca que o tifo, por exemplo, matou entre 2 e 3 milhões de soldados e civis durante a Primeira Guerra Mundial. Isso eu estou falando dos mortos. Você pode imaginar o número imenso, os milhões de civis e soldados que contraíram doenças, não morreram, mas foram hospitalizados, tiveram sequelas, perderam membros, perderam partes dos seus corpos. Então, dá para imaginar o caos. Somado a isso, nós tínhamos ainda a famosa gripe espanhola, a influenza H1N1. Ela se inicia na Primeira Guerra Mundial e, apesar do nome gripe espanhola, ela não surgiu na Espanha. Ela surgiu provavelmente na França ou nos Estados Unidos e foi posteriormente levada para as trincheiras e, com o fim, com a paz, para o mundo todo. E recebe esse nome porque a Espanha foi o único país afetado que não censurava as notícias de guerra, sobre doenças principalmente. A censura era comum para manter o ânimo dos soldados e da sua população, em especial no fim da guerra, ali nos meados e fim de 1918, começo de 19. Nos Estados Unidos, por exemplo, tinha um comitê de informação pública e um grupo específico de censura para impedir que essas notícias se espalhassem. A Áustria-Hungria usava o escritório de imprensa de guerra para censurar notícias. Porque uma notícia de um surto de gripe, um surto de tifo, um surto de peste, ou sei lá, alguma doença, poderia e provavelmente iria afetar a moral nacional. Como eu falei, com a paz, a gripe se espalhou pelo mundo à medida que os soldados voltavam para casa. O CDC coloca que aproximadamente 50 milhões de pessoas no mundo inteiro morreram por conta da pandemia da gripe espanhola. O site Our World in Data, um site que compila dados, informações históricas, com um certo ponto, cita 2 trabalhos que eu destaco aqui. O primeiro é de 18, do Spremberg, peço perdão pela pronúncia, que coloca um número mais conservador, de 17 milhões de mortos, cerca de 1% da população mundial. Já um trabalho de 2002, o Johnson e Miller, colocam entre 50 e 100 milhões de mortos, variando entre 2,7% e 5,4% da população mundial. Seja 17, seja 50, seja 100, o fato é que a gripe espanhola matou milhões. A Grande Guerra chegou ao fim com milhões de mortos. E o retorno de soldados doentes para seus países gerou então uma pandemia que mataria mais milhões. A gripe espanhola foi a mais letal das pandemias do século XX. E cabe, inclusive, um episódio inteiro para falar sobre ela. Eu pretendo fazer isso depois. Mas deixo aqui a recomendação do livro A Bailarina da Morte, de Louise Stahl e Lira Schwartz. Um livro muito bom que fala sobre a gripe espanhola no Brasil especificamente e como ela foi lidada, fake news, tratamentos, uso de máscara, muito parecido com o que nós vivemos na pandemia da Covid-19. A guerra de trincheiras deixou marcas no mundo, dizimou gerações, destruiu cidades, causou cicatrizes físicas na terra existente até os dias de hoje. Milhões morreram, milhões ficaram feridos e mutilados, para que, no fim, as trincheiras se movimentassem de volta para a sua origem, de volta para a fronteira entre França, Bélgica e Alemanha. O episódio de hoje é um episódio sobre as trincheiras, mas um episódio para refletir sobre
a máquina de guerra, a máquina sanguinária que foi a Primeira Guerra Mundial, que forçava os soldados a conviverem com doenças e lutarem em uma guerra que vencia o lado que tivesse mais homens dispostos a morrer. Uma guerra que foi marcada pela censura. Um conflito que foi marcado pela censura, pela repressão a jornalistas e a obras de artes. Com o avanço da tecnologia e da medicina, uma guerra de trincheiras se tornou algo muito menos maçante, porém continua sanguinário. Como diria Sabaton, qual é o preço de uma milha numa guerra de trincheiras? Quantas pessoas têm de morrer para que territórios sejam conquistados, para que questões políticas sejam resolvidas? Mortars placed and wrecked the scene. Guns to the fields, their ones were green. Still a deadlock at the front line, where the soldiers die in mud. Eu agradeço a todo mundo que pode estar aqui. Convido vocês que nos escutam a nos seguirem no Facebook, Twitter, Instagram e Blue Sky. Por meio deles, você pode estar sempre por dentro de quando um novo episódio for publicado. E eu tenho alguns planos novos para o podcast que acho que vocês vão curtir. Convido vocês também. No nosso Instagram, você encontra ainda o link do nosso Catarse para você que tem interesse e condições financiar o nosso podcast com valor único, valor mensal, que ajuda a manter o projeto no ar. Mas você pode ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios com seus amigos, colegas, familiares, qualquer um que você acha que possa gostar desse e de outros temas e de entender um pouco mais sobre história. No mais, novamente, muito obrigado a todo mundo que estou pode estar aqui. Espero ter gostado e ver todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá.